Agora você já contratou aí bons vendedores e agora você deve estar se perguntando, pô, o cara entra aqui na empresa, fica desmotivado e sai. Ou eu treino esse cara e depois ele vai para o meu concorrente. Como você consegue manter esse cara engajado dentro da sua empresa? Como você pode remunerar e motivar esses vendedores? É o tema da aula de hoje. Se você já está chegando aí novo aqui no canal, meu nome é Felipe Andrade, sou fundador aqui da Civende, a melhor assessoria de marketing e vendas para pequenas e médias empresas. E se você precisar de ajuda para poder escalar o seu negócio, estruturar seu marketing, seu comercial ou terceirização do seu time comercial, clica aqui no link abaixo e faça o cadastro para conversar com o nosso time, beleza? E também deixa o like aí, já chegando para você, senão você esquece no final, eu sei porque eu também faço isso. Então vamos lá. Nessa aula aqui a gente vai falar como remunerar e motivar bons vendedores. Então se você está me acompanhando aqui, a gente está soltando uma série de vídeos de 5 aulas te ensinando como estruturar o seu departamento comercial. Então a gente já falou dos fundamentos iniciais para que você não erre, né? A gente já falou sobre processos comerciais, já falamos como contratar bons vendedores e agora a gente vai falar como remunerar e manter os seus vendedores motivados e batendo meta todos os meses, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o formato que eu mais gosto aqui hoje, né, é sempre de um fixo mais a comissão variável para quem trabalha interno dentro dos nossos canais aqui internos, beleza? O formato que a gente usa aqui é o OTE, tá? One Target Earnings, é isso? E aí, meu diretor, tá certo meu inglês? Então tá bom. Mas basicamente o que que é? Resumindo, tá? É um fixo mais uma comissão variável, beleza? Aqui dentro desse processo, a gente tem um salário fixo, mais um percentual de variável e a gente tem um múltiplos de metas progressivas. Quanto mais ele entrega, mais ele ganha. Quanto menos ele entrega, a partir de um mínimo, né, ele já começa a gatilhar a comissão. Vou mostrar aqui e lembrando que todas as aulas a gente está deixando um documento, né, em PDF para você fazer o download desse material para poder facilitar a aplicação aí dentro da sua empresa para você não dar desculpinha, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, tá? Conceito aí do OTE, tá? É o ganho total esperado que o vendedor tem quando ele bate 100% da meta. E ele é composto de um fixo e também de um variável. Por que que é interessante esse modelo? Esse modelo ele consegue dar clareza de quanto o vendedor pode ganhar, tá? Ele facilita o planejamento financeiro da sua empresa, então tem ali o mínimo e o máximo ali que o vendedor consegue ganhar. E ele permite criar um plano de carreira previsível para o seu vendedor, beleza? Que eu também vou mostrar aqui como que você faz. Então vamos lá, dentro de um exemplo simples aqui, tá? Imagina que seu vendedor ele ganha R$ 3.000 de fixo e ele tem mais R$ 3.000 de comissão cheia, se ele bater 100%. Logo, o OTE desse cliente, desse vendedor, ele é a soma do fixo de 3.000 mais a comissão de R$ 3.000 caso ele entregue 100% da meta. Então ele tem um ganho mensal ali total de 100% de R$ 6.000, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa definir. O segundo ponto ali é tabela de múltiplos. Então, aqui a gente começa a gatilhar o ganho do vendedor a partir de 71%. Então, a partir dos 71% que esse vendedor já entrega a meta dele ali, ele já tem uma pequena recompensa ali dentro desse trabalho. Então, um exemplo, tá? Se ele atingir entre 71% a 84%, ele ganha 50% dessa comissão, ou seja, ele tem 3.000 de comissão, ele ganha R$ 1.500. Se ele atingir entre 85% a 99% dessa meta, tá? Que é a segunda faixa de pagamento, ele ganha 70% da comissão. Então ele ganha 3.000 vezes 70% ali, que dá 1.000 e alguma coisa, tá? Se ele atingir de 100% a 119%, ele ganha 100% dessa comissão, ou seja, ele ganha os R$ 3.000. E se ele atingir 120% ou mais, ele ganha 150% de comissão. Então a gente dá um incentivo a mais quando ele supera as metas e as expectativas, beleza? O ideal é que o seu time comercial, né, ele custe para você ali entre 7 a 10% ali do volume de vendas que ele faz ou dentro do seu faturamento, beleza? Isso é uma média aí que a gente trabalha hoje, beleza? Dentro desse trabalho aqui, você consegue entender também qual que é o múltiplo, né? Quanto que esse vendedor ele tá te trazendo, tá? De retorno. Bons vendedores ali fica na média de 2,5, 4 vezes o valor que você tá pagando ali para ele dentro desse processo, certo?
E aí você tem os aceleradores, né? Que dentro dessa tabela são os aceleradores, como eu te expliquei ali. Se você não quer trabalhar com um valor montante, por exemplo, 3 mais 3, mas você quer trabalhar com um percentual, por exemplo, você pode aplicar a mesma regra. Então, se ele atingir 100%, ele ganha 5% de comissão. Se ele atingir de 101 a 120, ele ganha 6% de comissão. E se ele atingir acima de 120, ele ganha 7% de comissão, tá? No final, também dá na mesma ali. Você trabalha com esses aceleradores, tá? Isso é bacana porque motiva a pessoa e o vendedor sempre querer buscar ali mais resultado para dentro do seu negócio, beleza? Então, dentro desse trabalho, a gente divide, né, esses percentuais. E aí, obviamente, que isso aqui vai depender do seu ticket médio, né? Então, você precisa entender qual que é seu ticket médio, né? Se é um ticket médio muito mais alto, geralmente a comissão ela é menor. Se ela é um ticket médio mais menor, geralmente essa taxa é maior. Então, você precisa fazer conta aí, né, de retorno sobre o investimento, entender qual que é o percentual que eu posso colocar, né, que seja interessante aqui para minha margem, certo? É importante você entender isso, tá? Antes de você contratar, você precisa ter isso planejado aí dentro do seu financeiro, beleza? Quais são as médias hoje de mercado que geralmente os vendedores pagam para vendedores, né? Então, o vendedor júnior, né, se está vendendo ali um produto mais barato, de novo, gente, isso tem variação conforme o ticket médio do seu serviço, beleza? Então, quanto menor o ticket médio, geralmente a comissão em percentual é mais alta. Quanto maior o ticket médio, a comissão é menor, beleza? Então, eu já vi operações, por exemplo, que com ticket médio de R$ 1.500 por mês ali, tinha comissões ali de até 10%, tá? Eu já vi operações ali que você tem um software, por exemplo, que você tem R$ 200 de comissão, comissões mais altas de 30%. Então, mas você precisa entender o que se encaixa para o seu modelo de negócio. No final não tem uma fórmula pronta, porque cada um tem uma margem, cada um tem um custo. Você precisa estruturar isso de forma estratégica aí, beleza? Mas o que eu já estou te passando aqui já é um bom ponto de partida para você entender o modelo de como remunerar o seu time de vendas, beleza? Então, quanto que ganha geralmente um profissional júnior hoje, tá? Geralmente tem um fixo de 2 a 2.500 aí, tá? Um profissional júnior. Tem uma comissão aí de 3 a 5%, geralmente. Então ele tem um potencial de ganho de 4 a 5. Pleno, tá? Fixo de 3 a 3,5%, comissão de 4 a 6% e tem um OTE geralmente de 6 a 7,5%. E um sênior, fixo aí de 4 a 5%, comissão de 5 a 8%, tem um OTE de 9 a 12 mil aí, beleza? Então, geralmente é um vendedor sênior, por exemplo, um cara que ganha ali 10 mil por mês ali, esse cara provavelmente ele vai vender para você aí 5, 6 vezes mais do que ele gera de receita, certo? Então, um profissional aí bom. Quando você contrata o time de vendas, você precisa entender qual que é o potencial de retorno. Então, investimento em time de vendas é diferente do investimento de time de operação. Time de vendas, você contrata para crescer. Esse é o melhor cenário. Então, você não consegue crescer se você não contratar o time de vendas, certo? E o time de operação de entrega do serviço, primeiro você contrata depois que você cresce, certo? Ou você já faz uma projeção ali entre venda e crescimento, mas aí você já assume um cenário também mais arriscado. O jeito que a gente faz aqui, o que é o ideal ali primeiro a gente começa a escalar em vendas, né? Eu tenho uma folga ali na minha operação, mas geralmente essa folga não é tanta, e a partir disso eu começo a contratar mais gente da operação, beleza? Geralmente as pessoas invertem isso e colocam profissional de vendas na mesma caixinha do profissional operação, e é diferente. O profissional de vendas é um profissional que vai te gerar receita, então geralmente você tem que investir antes para que ele realmente gere retorno, certo? E aí dentro do processo de plano de carreira aqui, da estrutura, a gente tem alguns níveis, né, que é um ponto que você precisa fazer. Você só vai manter a pessoa motivada dentro da sua empresa, né, pelos motivos dela, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Então você precisa ter rotina de conversa com essa pessoa, você precisa ter rotina de one-on-one, também vou ensinar ali na última aula, que é a aula de gestão comercial, né? Mas você precisa ter uma rotina de conversa com esse profissional. Depois você precisa entender onde que esse profissional quer chegar. E aí você precisa ter um plano de carreira claro para ele entender, pô, eu entrego isso e aí eu vou para cá. Eu entrego isso e aí eu vou para cá. Então você deixa isso muito bem desenhado, justamente para que você traga mais clareza para esse profissional, né? Você traga mais visão e você alinha metas e objetivos que ele precisa entregar. Então, geralmente ali um profissional júnior, por exemplo, digamos que você cria ali um plano de carreira de 6 a 12 meses ali para ele passar dentro dessa função, tá? E o critério dele de promoção é que ele precisa vender ali, por exemplo, R$ 200 mil em 3 meses. E aí você já deixa isso pré-definido
e alinhado dentro de uma tabela, tá? Se o seu profissional ele não tiver essa visão, ele não sabe para onde que ele vai, qual que é o próximo ponto, e você deixa ele no escuro, tá? E aí ele começa a buscar talvez outras alternativas, beleza? O segundo nível aqui é o nível pleno, tá? Que geralmente são profissionais de 1 a 2 anos aí para chegar nesse nível, tá? E aí você pode definir uma média nesse segundo nível, que, por exemplo, é ele vender 300 mil em 3 meses, certo? Depois o sênior, geralmente tem mais de 3 anos esse profissional, você pode ter uma meta ali de 400 mil em 3 meses, ou você pode ter uma meta semanal, ou você pode ter uma meta semestral. Então você precisa adequar isso ao seu formato, beleza? Aqui hoje, atualmente, a gente está fazendo uma meta semanal. Então o cara vai entregando uma meta na semana, vai ganhando pontuações, estrelas, né, que a gente chama aqui, vai ganhando estrela, a cada 5 estrelas que ele acumula, ele passa de nível, beleza? Se você quiser aí mais informação de como a gente está fazendo esse processo aqui, no detalhe mesmo, deixa um comentário aqui pedindo um vídeo que eu gravo ele para vocês, beleza? E o líder comercial, depois que esse cara se tornou sênior, né, qual que é o próximo passo dele? O próximo passo agora é ele multiplicar talentos. Ele precisa pegar a experiência que ele desenvolveu ao longo da carreira dele e desenvolver novas pessoas, treinar novas pessoas dentro da tua empresa e ajudar você a formar novos talentos, tá? Então ele precisa entender que, pô, eu entrei lá como júnior, então quer dizer que ali na faixa de 3 anos mais ou menos, 4 anos, eu já consigo assumir uma liderança ali dentro da área, né? Então eu preciso trilhar essa jornada dentro da empresa. Então você já está dando clareza para ele, você já está dando clareza de quanto que ele pode ganhar, quais são as metas que ele precisa atingir, né? E isso falta muito dentro das operações. E isso deixa com que os clientes, os seus clientes internos, né, que não deixa de ser cliente, seus clientes internos, que são as pessoas que trabalham junto com você ali, ficam mal atendidas, beleza? Então você precisa desenvolver esse plano de carreira. No final das contas, é isso que vai manter a pessoa engajada, motivada, né? Não só financeiramente, mas você também precisa ter uma conversa com essa pessoa a cada X tempo, né? Para você entendendo se os objetivos dela são o mesmo, se ela está tendo dificuldade. Então você realmente tem o objetivo de servir, beleza? E aí o que você precisa fazer agora, tá? Definir a sua meta de vendas mensal, beleza? Da sua operação. Então você precisa ter uma meta de vendas aí. Como que você pode definir essa meta? Analisa a sua média de venda dos últimos meses com o ano anterior, quanto que você vendeu em agosto do ano anterior, por exemplo, né? E projeta uma nova meta aqui para agosto desse ano, beleza? O melhor cenário é sempre fazer comparativo com mês a mês do ano anterior, porque você evita de comparar um mês que não é sazonal com um mês que é sazonal. Então eu vejo empresa fazendo meta assim, mês passado eu vendi 100 mil, tá? Quando que você vendeu 100 mil? Só foi em junho. E os outros meses? Outros meses eu vendi 30. Falei, então, cara, você bateu 100 mil um mês só. Por exemplo, o mês de Black Friday, que é novembro, geralmente muita empresa você fatura muito mais. Só que tem empresa que olha aquilo ali e acha que aquilo ali é para sempre. Quando olha a média do cara, o cara fazia 40, 50 nos últimos meses. Então, para definir boas metas, sempre olha com o mês anterior ali, né? Que a gente chama de year to date. Segunda atividade aqui que você precisa fazer é definir o percentual de comissão. Então, como que você vai fazer isso? Cara, analisa a sua margem. Quanto que você tem de margem hoje, né? Tá com 30%, 25%, 20%? Qual que é o ticket médio do seu produto, né? E define entre ali um percentual, entre 3% a 5%, beleza? Se você tá na dúvida se para você não colocar e depois tirar, faça uma campanha trimestral ali e vê como que se comporta, como que roda, você vê seus números na prática, e é uma campanha que você está fazendo naqueles 3 meses. Depois você pode mudar e ir testando outros formatos, beleza? E monte uma tabela com esses múltiplos, beleza? Então, a partir de um certo nível, o profissional ganha X%, depois 100% ele ganha mais X%, e uma meta progressiva para poder motivar ele a buscar sempre mais resultado. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês, espero que eu tenha agregado aí e que você consiga aplicar. Lembrando que essa é a nossa penúltima aula, tá? Eu vou gravar a última aula, que vai ser como fazer gestão do time comercial. Então, é a aula que vai fazer o compilado, né, e fazer essa máquina continuar rodando dentro da tua empresa, porque não é só criar e deixar ela ali abandonada que ela não vai funcionar. Agora você precisa aprender a fazer gestão dessa máquina, beleza? Então se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui, vou deixar o link na descrição desse vídeo, desse documento, dessa aula, e vou deixar também o nosso link caso você queira solicitar uma consultoria com um dos nossos especialistas para poder
te ajudar a avaliar a sua operação, fazer um diagnóstico da sua operação, né? Entender o seu cenário comercial, entender o seu cenário de marketing, entender o seu cenário de gestão ali, e se a gente consiga agregar, na verdade, aí dentro da sua operação, beleza? E aí, caso faça sentido, a gente até viabiliza aí uma parceria, fechou? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tem mais alguma coisa aí que eu esqueci? Então, bora lá então. Até a próxima e tchau!